Então o assunto do momento agora é trabalho. Bem, o trabalho é uma grandeza física, tá? Da mesma maneira que a quantidade de movimento, a velocidade, força, o trabalho também é uma grandeza. Parece meio estranho, né? Porque essa palavra também é muito usada no cotidiano como referência a alguma função, né? Igual professor, engenheiro, padeiro, etc. Né? Alguma atividade remunerada ou não, que é um trabalho, né? Mas para a física o trabalho é uma grandeza, tá? E essa grandeza física trabalho, ela tem a ver com força e movimento. A gente fala que uma força realiza trabalho quando essa força produz um deslocamento de um certo corpo. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos um halterofilista que está erguendo esse peso, né? Se ele conseguiu erguer esse peso, significa que ele fez uma força e essa força deslocou esse peso, né, esse objeto do chão até sobre a sua cabeça, né? Então, nós dizemos que ele realizou o trabalho. Se ele não tivesse conseguido erguer esse objeto, a gente diria que o trabalho foi nulo, não realizou o trabalho, tá? Para realizar o trabalho, então, para a física, tem que ter deslocamento. Vamos olhar isso com mais calma agora. Trabalho de uma força constante. Aqui nós temos o exemplo de um corpo, de um bloquinho, né, que está sendo puxado por essa força aqui. Nele está sendo aplicada essa força F. E essa força F faz com que ele se desloque desse ponto até esse outro ponto aqui, através desse deslocamento D. Então nós temos dois vetores aqui, o vetor força e o vetor deslocamento, tá? Como é que eu calculo o trabalho dessa força aqui? Sendo que essa força não está na mesma direção do movimento. A gente tem que decompor essa força, tá? Na direção do movimento, obtendo o Fx, né? Como é que eu calculo esse Fx? Fx é F cosseno de alfa, tá? Sendo que alfa é esse ângulo formado entre a força e a direção do movimento aqui, do deslocamento no caso, tá? Então Fx é F cosseno de alfa. Como é que eu obtenho o trabalho? O trabalho da força, tal F, tal é trabalho, é uma letra grega, tá? F de força é o produto desse Fx, que é a força que efetivamente faz o objeto se mover, multiplicado com o deslocamento, tá? Então o trabalho da força é o produto da força com o deslocamento. Tal F, trabalho da força, é o produto da força, então Fx vezes o deslocamento. Sendo que esse Fx é F cosseno de alfa. Né? Então eu posso reescrever essa expressão aqui de cima, esse tal F igual a Fx vezes D, como Fd cosseno de alfa. Essa daqui é a fórmula geral do trabalho. Tá? Então o trabalho de uma força é força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de alfa. Né? E a gente vai ter vários casos de trabalho dependendo de como está esse ângulo alfa aqui, que ele pode ser 0, 90, 30 graus, etc. Dependendo de como está esse ângulo variando, vai virar o trabalho também. Tá? Observação importante, o trabalho é uma grandeza escalar, então ele pode ter sinal positivo ou negativo, e a unidade de medida dele é o joule. Nós escrevemos joule minúsculo ou apenas J maiúsculo. Casos particulares. Trabalho motor. Nós dizemos que o trabalho é motor, né, quando a força é favorável ao deslocamento. Né? Então, olha esse caso aqui, nós temos um menino puxando esse bloco aqui, tá? Essa força está praticamente no mesmo sentido do deslocamento. O objeto está indo para a direita, a força está para a direita também. Então essa força contribui para o deslocamento desse bloco. Então o trabalho é positivo, tá? Então quando o trabalho é positivo, o trabalho é motor. Então, por exemplo, alguém está empurrando um carro. Não, o trabalho é motor. Né? Ele está ajudando o carro a se mover, né? Etc. Trabalho resistente. Trabalho resistente é o trabalho negativo. Né? Quando que o trabalho é chamado resistente? Quando a força é contrária ao deslocamento do corpo. Observe esse caso agora. Agora esse menino está lutando, né, contra esse movimento do carro. Tem um grupo de pessoas empurrando um carro e a pessoa está sozinha do outro lado aqui empurrando no sentido oposto. O carro está indo para a esquerda e a força para a direita. Como essa força é contrária ao movimento, esse trabalho é resistente. Tá? O trabalho é negativo. Trabalho máximo. Nós dizemos que o trabalho é máximo quando a força e o deslocamento estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, olha só, temos um carrinho aqui de picolé. Ele está sendo empurrado por essa força aqui para a direita, na horizontal, e o deslocamento do carrinho para a direita na horizontal. O ângulo entre esses dois vetores aqui é zero, eles são paralelos, né?
Então, o trabalho da força é F de cosseno de alfa ou F de cosseno de θ, né? Tanto faz o símbolo aqui para o ângulo, né? Como esse ângulo agora é zero, cosseno de zero é 1. Então, essa fórmula ficaria F vezes D vezes 1, que é só F vezes D. Então, esse é o caso mais simples que tem e é o caso de trabalho máximo. Quando a força e o deslocamento estão na mesma direção, no mesmo sentido. O trabalho é só F vezes D. Trabalho nulo. Trabalho nulo eu já comentei no começo lá do vídeo, quando o que acontece. Por exemplo, quando o objeto não se move. Então, por exemplo, eu estou empurrando uma parede. Não estou realizando trabalho nenhum, porque a parede não vai se mover. E para ter trabalho, tem que ter deslocamento. Se a parede não se desloca, o trabalho é zero. E outro caso também é quando a força e o deslocamento são perpendiculares. Ou seja, entre elas nós temos 90 graus. Então, por exemplo, aqui a força aplicada para cima no carrinho de picolé e o carrinho está se movimentando para a direita, no horizontal. O ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Então vai ficar F de cosseno de 90. O cosseno de 90 é zero, então vai ficar F vezes D vezes zero, que vai dar zero. Tá? Então, quando o trabalho é zero, ele é chamado de nulo. Tá? Então, são dois casos. Quando esses vetores são perpendiculares, a força e o deslocamento, e quando o objeto não se move. Tá? Trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é mais ou menos m vezes g vezes h. Tá? Isso porque ele pode ser motor ou resistente. Né? Quando que ele é motor? Motor é quando o objeto está descendo. Tá? Daí eu vou usar mais mgh. E resistente quando o objeto está subindo, porque ele seria menos mg vezes h. Porque imagine só, gente, eu tenho aqui o objeto, eu tenho a força-peso aqui para baixo, né? Se o objeto está descendo, né, o peso está no sentido do movimento, então ele é motor. Lembrando que m vezes g é o quê? Peso. Eu poderia escrever aqui como ph, né? É na mesma. Tá? Agora, se o objeto está subindo, o peso continua para baixo aqui, né? Só que o objeto está subindo. Então, o peso está contrário ao movimento, então é menos mgh ou menos ph, tá? Então, essa formulinha pode ser mais ou menos mgh, tá? Tem outro caso de trabalho nulo que faltou falar, que é a força centrípeta, tá? A força centrípeta, ela nunca realiza trabalho, mas que força que é essa? Eu não falei ainda, tá? Nós vamos estudar depois com calma, mas a força centrípeta é a força responsável pelo movimento circular. Então, aqui nós temos o caso de um elétron circulando aqui, orbitando um núcleo atômico, né? Que vocês veem em química, né? Esse modelinho atômico. Né? No caso aqui, o elétron está preso ao núcleo por uma força elétrica, né? Que vocês vão estudar mais à frente também, a força de Coulomb, né? E essa força ela faz com que o objeto faça um movimento circular, e ela não realiza trabalho. Por quê? Se a gente olhar aqui, o movimento é perpendicular a força, daí a gente cai naquele caso de 90 graus que o trabalho vai dar zero, tá? Mas não é apenas para esse caso, movimentos orbitais também, você tem a Terra girando, orbitando o Sol, né, ou a Lua orbitando a Terra, são forças centrípetas agora só que de origem gravitacional. O trabalho também é nulo, tá? Então todo o trabalho de força centrípeta, que é aquela força que faz o objeto ter um movimento circular, é nulo também. Trabalho de força variável. Bem, quando a força é variável? A gente viu até agora casos que a força é constante. Quando a força é variável, a gente não tem como usar aquela fórmula. Essa fórmula aqui, ó, tá? Porque essa formulinha aqui, ela exige que tenha um valor fixo de F, de força, né? Agora, se essa força está mudando, eu não tenho como usar essa fórmula mais. Daí eu preciso usar agora uma propriedade, tá? E essa propriedade, para ser utilizada, eu tenho que ter o gráfico da força e o deslocamento, tá? E é bem simples, o trabalho da força variável é numericamente igual à área do gráfico força-deslocamento, tá? Então, se eu tiver um gráfico de força contra deslocamento, a área do gráfico vai me dar o trabalho. Eu posso ter o trabalho positivo, né, quando eu tenho a região de força positiva, que é a região de trabalho motor, e posso ter também o trabalho negativo, que é a região de trabalho resistente, tá? O trabalho total, nesse caso aqui, é a soma dessas áreas. O trabalho da força elástica é um caso de força variável. Isso porque a força elástica é variável, né? Conforme a gente aumenta a deformação do objeto, da mola, por exemplo, aumenta a força elástica, né? Então, e isso é linear, né? O gráfico de força elástica é sempre uma reta crescente ou decrescente, no caso crescente, né? E para calcular o trabalho da força elástica, também calcular essa área aqui, tá?
aplicando a propriedade do trabalho de força variável, isso porque a força elástica também é variável, tá? No caso aqui, o trabalho da força elástica é base vezes altura sobre 2, né? Uma figura regular, um triângulo, né? No caso aqui é x vezes kx, isso porque a força elástica é kx, né? Então vai ficar x vezes kx dividido por 2, que vai dar kx quadrado sobre 2. É uma formulinha, mas tem que tomar cuidado com ela também, porque pode ser mais ou menos, tá? Mais na fase quando é motor e menos quando é resistente. Quando que é o trabalho motor? Quando a mola ela está voltando ao tamanho natural dela. Então, por exemplo, ela estava comprimida, soltei. Então ela está voltando como ela era, tá? Está voltando no comprimento natural. Trabalho motor. E resistente, quando ela está sendo comprimida ou esticada, porque ela está resistindo a essa deformação, tá? Então seria menos. Então aqui também tem o mais ou menos, né? Essa formulinha está com um módulo. No seu livro vai estar com mais ou menos, tá? Então aqui alguns exemplos. São dois, na verdade. Então aqui, ó. Exemplo 1. Todas as forças mostradas nessa figura aqui têm módulo 50 newtons. Então F1, F2, F3, F4, F5, F6. Essas forças estão aplicadas nessa partícula P. E ela vai sofrer um deslocamento desse ponto até aqui. Então ela vai sofrer um deslocamento D. Calcule o trabalho realizado por cada força. Apesar do enunciado pedir para cada força, eu só fiz para as duas primeiras aqui. Eu fiz para o F1 e para a F2. Vocês tentem verificar para F3, F4 e F5. Basicamente o que você tem que fazer é aplicar aquela fórmula. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Né? No caso aqui para a força 1, é aquele caso de trabalho máximo, né? Porque a força está na mesma direção do deslocamento. Então o trabalho da força é só F vezes D. Isso porque esse ângulo aqui ó, nem aparece o ângulo alfa 1, né? Ele é zero. São paralelos, então é F vezes D vezes cosseno de zero. Que vai ficar cosseno de zero é 1, né? A força 1 aqui 50, como os demais, né? O deslocamento aqui é 10 metros, então vai ficar 50 vezes 10 vezes 1. Que vai ficar 500 joules, né? Para essa força 2 aqui, mesma expressão. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, entre a força e o deslocamento. O F2 aqui, o ângulo já aparece aqui, o alfa 2, né? Não coloquei aqui, mas esse ângulo alfa 2 é 37 graus, tá? 37 graus, então vai ficar 50 vezes 10 vezes cosseno de 37, tá? O cosseno de 37 é 0,80, então vai ficar 500 vezes 0,80, 400 joules. Tá? Tudo bem? Eu não coloquei aqui o valor desse alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, né? Eu pedi para vocês até fazerem depois. Eu vou colocar no material impresso lá, o material que vocês vão ter com os exercícios, tá? Os valores desses ângulos aí, para vocês fazerem depois para as demais forças. O que vocês já podem prever é o seguinte, para F3 vai dar zero, porque é 90 graus aqui, né? E F4, F5 e F6 é negativo, porque são forças contrárias ao deslocamento, né? Então, F4, F5 e F6, trabalho resistente. Exemplo 2. Aqui já é um trabalho de força variável, né? Então, vamos lá. Um corpo sofreu um deslocamento de 20 metros quando sujeito a uma força que variou conforme mostrado no gráfico abaixo, né? Então, a força ela, de 0 a 10 metros, a força era constante, 50 newtons, mas depois ela zerou. Ela foi diminuindo, né? Quando o objeto percorreu 20 metros, ela já era zero. Então esse é um caso de força variável. Como é que eu calculo o trabalho dessa força? Vou ter que calcular essa área. Aqui é um trapézio, né? Então para calcular o trabalho aqui que é igual a essa área, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso porque o trabalho é igual à área, né? Então aplicando a formulinha do trapézio, a base maior 20, daqui até aqui. Base menor 10, altura 50, 750 joules. Professor, eu não quero calcular pela área do trapézio. Então, divide em duas figuras, retângulo, triângulo, calcula cada uma dessas áreas e soma também vai dar a mesma coisa.